Olá, muito boa tarde para você que é fã de Premier League e hoje nós vamos falar dos 8 jogos que aconteceram nesse sábado e aí no fim desse vídeo irei pausar para que eu possa dar andamento com os jogos que vai acontecer nesse domingo. E no domingo nós teremos 2 jogos, Brighton e Nottingham Forest, e nós teremos um clássico, Manchester City e Arsenal. Tem tudo para ser eletrizante esse jogo, então vamos começar com o primeiro jogo que abriu a rodada neste sábado, que foi o jogo entre West Ham e Chelsea. O Chelsea acabou vencendo o jogo por 3-0, com amplo domínio, jogando super bem. Nicolas Jackson, o então atacante que é tão criticado pela torcida do Chelsea, até mesmo pela imprensa britânica, acabou fazendo 2 gols e deu passe para o Cole Palmer fazer o terceiro gol. Então ele teve uma ótima atuação e consegue chegar à vice-artilharia da Premier League, atrás apenas de Haaland. Então o Chelsea conseguiu com amplo domínio fazer 3-0 e os 2 primeiros gols acabaram saindo no primeiro tempo. O gol que acabou decretando a vitória saiu já no segundo tempo, no início do segundo tempo, com o Cole Palmer. Mas o Chelsea já consegue mostrar um pouco mais da identidade do técnico Enzo Maresca, que jogou super bem hoje e consegue já 3 vitórias fora de casa de forma consecutiva. Isso não acontecia desde Pep Guardiola na temporada 16 e 17, que era o único técnico que havia conseguido fazer isso. Então o Enzo Maresca acaba quebrando esse recorde de Guardiola e acaba fazendo o mesmo na temporada 24 e 25. O Chelsea no primeiro tempo teve amplo domínio, conseguiu tocar a bola. A equipe do West Ham estava perdida, não estava conseguindo recuperar a bola com uma certa facilidade. O Chelsea estava parecendo que estava jogando em casa, estava sentindo muita vontade, recuperando a bola super rápido, e o West Ham, por outro lado, errando muitos passes. Já no segundo tempo, como eu falei, a equipe do West Ham acabou tomando o terceiro gol pelo Cole Palmer, mas teve uma outra postura, ficou um pouco mais recuada, tentando procurar fazer um gol para que pudesse tentar voltar para a partida, mas o Chelsea teve todo o mérito e não foi vazado nessa partida e conseguiu um ótimo resultado, e o Chelsea com essa vitória sobe mais um pouquinho na tabela e, como eu falei, consegue já o seu terceiro jogo de forma consecutiva com vitórias. Então o Chelsea está numa ascensão nessa edição da Premier League. Já a equipe do Lopetegui, do West Ham, não teve uma felicidade nesse jogo, acabou perdendo. Os torcedores acabaram indo embora também. Aos 75 minutos estavam já saindo do Estádio Olímpico de Londres, já estavam vaiando, já estavam revoltados com a atuação da equipe. Então o Lopetegui viu uma derrota, viu sua torcida indo embora. Lembrando que no último fim de semana eles conseguiram um empate milagroso contra a equipe do Fulham, mas não teve uma boa atuação e nessa vez acabou perdendo para a equipe do Chelsea por 3-0, e acredito que já esteja um clima tenso, porque não é isso que se espera. Muitas pessoas também estavam cobrando já o Luiz Guilherme, a jovem promessa que acabou saindo do Palmeiras, mas ele ainda não jogou. Teve 2 partidas que ele acabou ficando no banco de reservas, mas não entrou, e o Lopetegui disse que quer colocar ele aos pouquinhos no elenco, no grupo, para que ele possa sentir um pouco. Então acredito eu que ele quer que ele acabe se ambientando um pouco mais, mas a equipe do West Ham acabou perdendo o jogo, e o Chelsea, por outro lado, consegue vencer, consegue jogar bem, consegue com amplo domínio fazer um bom resultado diante da equipe do West Ham. Bom, às 11 horas da manhã nós tivemos 6 jogos, isso mesmo, nós tivemos 6 jogos. Eu acabei conseguindo assistir 4 jogos e outros 2 eu não consegui assistir, que foram jogos que não passaram no mosaico da Premier League. Então vamos começar com os jogos que foram às 11 horas da manhã, que eu acabei conseguindo assistir, que foi o jogo entre Aston Villa e Wolverhampton. Esse é o clássico de Birmingham. Se você não sabia, eu admito que eu também não sabia que isso era um clássico, mas sim, é um clássico. E a equipe do Wolverhampton, ao primeiro tempo, aos 25 minutos, com o Matheus Cunha, acabou abrindo o placar, fazendo o gol aos 25 minutos, e aí acabou se fechando. Mas o primeiro tempo foi um jogo bem brigado, não teve tanto futebol assim, foi de muitas faltas. Então foi um jogo mais de contato do que propriamente futebol, de futebol bonito, coisa que a gente espera da Premier League. O jogo foi de muito contato, não teve tanto futebol assim, tanto é que no fim do primeiro tempo, o Unai Emery, antes de acabar o primeiro tempo, ele já saiu correndo, já foi pro vestiário. Eu acho que ele não estava tão satisfeito assim com o desempenho da equipe do Aston Villa, e aí no segundo tempo o Aston Villa já voltou com uma outra postura, jogando melhor, e aí o Wolverhampton acabou
levando a virada nessa partida. E aí os gols saíram aos 73 minutos com o Oli Watkins, o Konsa. Então vamos recapitular. Aos 73 minutos, o Oli Watkins acabou fazendo o gol de empate de cabeça. O Konsa, aos 88 minutos, fez o gol da virada. E para fechar, o Duran, colombiano, que acabou entrando já no segundo tempo, fez o gol nos acréscimos, decretando de fato a vitória para a equipe do Aston Villa, que conseguiu uma ótima virada diante do Wolverhampton. E o Wolverhampton agora está na última posição. Já o Aston Villa está subindo na tabela, está ali se mantendo nas cabeças. E o Aston Villa, que teve uma semana especial, né? Jogou o primeiro jogo da Liga dos Campeões depois de 40 anos, venceu o Young Boys por 3-0. E no último fim de semana teve o jogo também contra a equipe do Leicester. Leicester não, foi a equipe do Everton. Eles acabaram vencendo o jogo também de virada dentro do Villa Park. Então é uma semana muito especial para a equipe do Aston Villa. Mostra também o poder de reação que essa equipe tem, que é muito forte sob o comando de Unai Emery, e consegue uma ótima vitória. Então foram dois tempos distintos. No primeiro tempo muito abaixo, o jogo muito truncado, muito pegado, muito brigado, e no segundo tempo mais qualidade, encurralando a equipe do Wolverhampton e conseguindo fazer a virada com bom futebol. Mas esse bom futebol no segundo tempo ainda galgou para começar a aparecer, mas quando apareceu veio totalmente o favoritismo que a equipe do Aston Villa já tinha antes mesmo da partida começar, e aí conseguiu vencer uma partida que é um clássico de Birmingham. E aí o Aston Villa consegue 3 pontos importantes e está também lá na busca da liderança da Premier League com 12 pontos. Bom, o outro jogo que acabou acontecendo às 11 horas da manhã foi o jogo entre Aston Villa não, pô. Aston Villa eu já falei, já tô de sacanagem também com vocês, né? O outro jogo que acabou acontecendo às 11 horas da manhã foi o jogo entre Fulham e Newcastle. A equipe do Fulham acabou fazendo 2-0 já no primeiro tempo. E aí o jogo já tava parecendo que já tava ganho, pois o Newcastle não estava demonstrando nenhum poder de reação nessa partida, mas acabou melhorando. Então vamos lá. Raul Jiménez acabou abrindo o placar aos 5 minutos. E aí o Ward-Prowse acabou, o Smith Rowe acabou ampliando o placar aos 22 minutos. E aí no segundo tempo a equipe do Newcastle, por que eu tô falando West Ham? Meu Deus do céu. A equipe do Newcastle acabou já melhorando no segundo tempo, conseguiu diminuir o gol com Harvey Barnes no segundo tempo aos 46 minutos, assim que havia começado o jogo. E aí o Reis Nelson acabou ampliando o placar já nos acréscimos, já fazendo o terceiro gol. E esse terceiro gol, já falo um pouquinho sobre o jogo. O terceiro gol foi muito curioso, pois o Bruno Guimarães, lá na linha de escanteio, no campo de defesa da equipe do Newcastle, ele estava com a bola, ele tentou sair jogando, e aí ele deu um chute pro meio da área, e aí a bola acabou caindo nos pés do Reis Nelson, ele acabou fazendo o gol. E aí assim que acabou a partida, o Bruno Guimarães foi lá, pediu desculpa para a torcida, assumiu que o erro foi dele, pediu desculpa. Eu achei legal essa atitude dele, porque ele estava atuando como capitão. Lembrando que o Trippier, nessa partida, ele acabou sendo titular, mas ele não foi o capitão da equipe do Newcastle. Na temporada passada ele foi o capitão, mas ao que tudo indica ele está com uma pequena rixa ali com o treinador Ed Howe, mas não foi capitão, mas hoje acabou sendo titular da equipe do Newcastle. Mas o Bruno Guimarães acabou sendo capitão, mas foi uma falha bizonha. Se você ficou curioso, joga aí no YouTube que você vai ver que foi uma falha muito feia, um lance que a gente não está acostumado a ver por parte do Bruno Guimarães. E aí, falando sobre o jogo, o primeiro tempo a equipe do Fulham acabou sendo muito melhor, muito superior, colocando bola na trave com o Smith Rowe. O Raul Jiménez acabou perdendo uma chance também muito clara, mas a equipe do Fulham foi muito superior no segundo tempo, no primeiro tempo. Já no segundo tempo, a partida ficou um pouco melhor. O Newcastle conseguiu igualar, conseguiu criar algumas chances, conseguiu sair em alguns lances com muito perigo, mas não foi o suficiente devido à falha que o Bruno Guimarães acabou cometendo. E aí o Fulham acabou ampliando o placar, tirando qualquer chance para a equipe do Newcastle, que estava em busca do gol de empate. Então o Fulham consegue também uma vitória super importante e consegue fazer 3-1 na equipe do Newcastle, que querendo ou não, a gente não sabe muito o que vai acontecer, a gente tem os nossos prognósticos, mas para mim é um confronto direto, então o Fulham consegue um ótimo resultado. E o outro jogo que acabou acontecendo também às 11 horas da manhã
foi o jogo entre Brentford e Tottenham. E nesse jogo eu achei muito equilibrado, muito parelho, apesar que você possa ver o placar, nossa, 3-1 para a equipe do Tottenham, mas foi um jogo muito equilibrado, parelho. O goleiro Vicario acabou fazendo ótimas defesas pelo lado do Tottenham, e o Tottenham também acabou melhorando também nessa partida, pois no último fim de semana acabou perdendo o clássico contra o Arsenal e ficou aquele sentimento estranho, mas consegue uma ótima vitória, consegue se recuperar na Premier League. Bom, o Mbeumo, o nosso Patrick do futebol inglês, acabou abrindo o placar no primeiro minuto de jogo, numa belíssima finalização de voleio, fez o primeiro gol. E aí o Dominique Solanke, aos 8 minutos, acabou diminuindo, fazendo seu primeiro gol com a camisa do Tottenham, fez 1-1. E aí o Brendan Johnson, aos 28 minutos, fez o gol da virada para a equipe do Tottenham. E já no segundo tempo, aos 85 minutos, em um lance de contra-ataque, o Maddison acabou fazendo um belíssimo gol de cobertura, e aí a equipe do Tottenham conseguiu fechar o placar em 3-1. No primeiro tempo, como disse, a equipe do Brentford acabou abrindo o placar, e eu disse também que foi um jogo muito parelho. Foi um jogo muito laica, as duas equipes buscando todo instante o gol, as equipes estavam criando chances de perigo. A equipe do Brentford é uma equipe muito qualificada, que consegue criar jogadas, consegue sair jogando também, e isso chama muito a minha atenção, pois é uma equipe que demonstra uma certa inteligência para jogar contra as equipes que formam o Big Six. Eles sempre têm uma outra postura, sempre trazem um pouco mais de atenção. Isso foi contra a equipe do Manchester City, por mais que tenha perdido de uma forma fácil para a equipe do Liverpool, eles tiveram chances também, alguns contra-ataques, e com o Tottenham não foi diferente, eles ofereceram perigo. Tanto é que no segundo tempo o Vicario teve que trabalhar bastante. O Vicario fez uma defesa muito foda mesmo. Se você também tiver curiosidade, joga aí nos melhores momentos que você vai ver esse lance. Acredito que vai estar, porque não tem como não colocar esse lance. Ele acabou salvando, o jogo estava 2-1. Se a equipe do Brentford faz esse gol que o Vicario acabou salvando, tenho certeza que seria outra coisa. Se ele não tivesse feito essa vitória, o placar poderia ter sido até outro. E foi isso. A equipe do Tottenham consegue uma vitória importante e consegue somar pontos e subir na tabela da Premier League. O outro jogo que acabou acontecendo também às 11 horas da manhã foi o jogo entre Liverpool e Bournemouth. O Liverpool acabou vencendo o jogo por 3-0. E esse jogo aqui foi bem tranquilo. O Darwin Núñez foi o nome do jogo. O Darwin Núñez não, Luiz Dias foi o nome do jogo, fazendo 2 gols no primeiro tempo. Aos 26 minutos e 28 minutos foram 2 gols em 2 minutos. E o Darwin Núñez, aos 37 minutos, acabou fazendo o terceiro gol. Darwin, que foi titular nessa partida. O Arne Slot está gerenciando ali os seus atletas para que todo mundo possa jogar, todo mundo ter o seu tempo dentro de campo. Então o Arne Slot está procurando fazer esse gerenciamento com os seus jogadores. Ele, em uma entrevista coletiva recente, disse que tem essa dificuldade para fazer esse gerenciamento, mas hoje ele demonstrou que está muito atento a essa questão. Hoje mesmo no segundo tempo o Szoboszlai acabou saindo e ele colocou o Brendan Johnson. Hoje teve a estreia do Chiesa, o Gakpo acabou entrando também. Então ele está buscando gerenciar assim para que todos os atletas possam estar jogando. No último fim de semana, por exemplo, o Arnold acabou ficando na reserva, ele acabou entrando no decorrer do jogo. Mas falando sobre o jogo em si, o Liverpool teve amplo domínio. No segundo tempo acabou diminuindo um pouco o ritmo. O Liverpool, que na temporada passada, no segundo tempo tinha que correr o dobro, pois sempre saía perdendo nos seus jogos sob o comando de Jürgen Klopp. Dessa vez é uma equipe que está tendo mais controle, consegue fazer o resultado e depois consegue administrar bem. Então o Liverpool consegue uma ótima vitória. Tinha perdido no último fim de semana para a equipe do Nottingham Forest em Anfield, então consegue se recuperar e consegue fazer um ótimo resultado. E eu, como eu disse, vou repetir, teve um jogo muito legal, conseguiu mostrar o seu estilo de jogo, não fugindo muito das suas características. Uma equipe que consegue agora se controlar e está gerenciando o tempo para os seus atletas. Então o Liverpool foi muito bem nessa partida. Um destaque é que o Alisson acabou não jogando. A informação que havia saída de que o Liverpool, nessa última sexta-feira, quando fez o treinamento, os seus atletas eles iam treinar no período da tarde. Se o Alisson participasse do treinamento, ele poderia estar presente no jogo de hoje. Então, como ele não jogou,
Então acredito que esse desconforto que ele teve, essa lesão que ele acabou tendo na coxa, ele acabou nem participando do treinamento também, por isso que ele nem foi para o jogo, mas segundo as informações não é nada grave, não é nada demais. O Alisson só foi poupado mesmo para que ele possa tratar essa lesão, para que não possa prejudicar ele ainda mais. E aí ele estará de volta, creio eu, já no próximo jogo do próximo fim de semana. E é isso. O Liverpool agora está na liderança momentânea da Premier League e está agora de olho no clássico que vai ter entre Chelsea e Arsenal. Se as duas equipes acabarem empatando, o Liverpool consegue ficar com a liderança. Se ambas as equipes vencer, seja o Arsenal ou seja o City, o Liverpool acaba perdendo a liderança da Premier League. Mas é isso, o Liverpool jogou muito bem e o saldo positivo foi a estreia do Chiesa, que já se sentiu em casa jogando muito bem. E os outros dois jogos também que aconteceram às 11 horas da manhã, que não estavam no mosaico da Premier League, foi o jogo entre Southampton e Ipswich Town, e o outro jogo foi Leicester e Everton. Esses dois jogos acabaram em 1-1. O que eu vi sobre esse jogo do Ipswich Town contra o Southampton é que o Southampton estava vencendo o jogo por 1-0, só que aí nos acréscimos o Ipswich Town acabou fazendo o gol de empate, conseguindo mais um empate na Premier League. Lembrando que no último fim de semana o Ipswich Town acabou empatando em 0-0 com o Brighton, na casa do Brighton, então eles conseguem já somar 2 pontos em 2 rodadas. Então o Ipswich Town está incomodando as equipes que estão fazendo uma projeção para conseguir pontos em cima do Ipswich Town, mas o Ipswich Town está mostrando que sim, está na Premier League para tirar pontos e pontos importantes. Já a equipe do Leicester e Everton, o Everton acabou abrindo o placar ainda no primeiro tempo, mas o Leicester conseguiu fazer o gol de empate. São duas equipes ali que vão brigar pela parte de baixo da tabela, e aí as duas equipes também conseguem somar um ponto. Não sei se isso é bom para as duas equipes, pois eles vão brigar para não cair. Desculpa dizer isso para os torcedores, que eu sei que é muito chato, mas as duas equipes acabam somando um ponto. E eu peço desculpa não falar muito sobre esses jogos, eu não tenho tanta análise, e nem informação assim para trazer para vocês, porque eu acabei não conseguindo assistir esses jogos. Então, só para recapitular, nós passamos por West Ham e Chelsea, Aston Villa e Wolverhampton, Fulham e Newcastle, Southampton e Ipswich Town, Leicester e Everton, Tottenham e Brentford, e agora Liverpool e Bournemouth já passamos, agora Crystal Palace e Manchester United. Esse jogo também não consegui assistir muito, assisti apenas um pouco das duas partes, seja no primeiro tempo e no segundo tempo. O que eu vi no primeiro tempo foi a equipe do Manchester United tentando criar bastante, fazendo boas chances criadas para gol, tanto é que o goleiro Henderson, que era do Manchester United, acabou fazendo defesas importantes, salvando a equipe do Crystal Palace. Já no segundo tempo, o jogo ficou um pouco mais equilibrado, tanto é que o Onana trabalhou até um pouco mais, mas a equipe do Crystal Palace consegue segurar a equipe do Manchester United, que vem numa vitória super importante no último fim de semana, e no meio de semana jogou pela Carabao Cup, fazendo placar elástico também, com o Marcus Rashford indo às redes. Quem mais foi às redes? O Antony também acabou indo às redes, então a equipe do Manchester United consegue um empate diante do Crystal Palace, jogando fora de casa. Claro, o Manchester, pelo seu tamanho, gostaria de uma vitória, não teve essa vitória, mas conseguiu pelo menos um ponto, e dentre as circunstâncias de uma equipe que está em pequena projeção de evolução, o Manchester United consegue um ponto, e o Crystal Palace ainda não está demonstrando aquele futebol que vinha apresentando na temporada passada, no fim da temporada passada. Eles ainda também estão meio que reiniciando, sabe? Parece, mas consegue apenas um empate por 0-0 contra a equipe do Manchester United. Mas é isso, rapaziada. Amanhã eu volto falando sobre os jogos que vão acontecer nesse domingo, que vai ser o jogo entre Brighton e Nottingham Forest e Manchester City contra o Arsenal. Então, quando eu fizer assim, aí estarei falando sobre esses dois jogos. Eu vou fazer assim, ó. E aí, quando eu fizer assim de volta, é porque estarei já no domingão, com outra roupa, com outra... Fechou? É isso, rapaziada. Tamo junto. E aí, rapaziada, estou aqui para fazer a conclusão desse vídeo.
que começou com a rodada nesse último fim de semana, melhor dizendo, nesse último sábado. E aí eu disse que eu ia bater a palminha e eu ia dar andamento com o vídeo dessa rodada que acabou fechando nesse domingo com 2 jogos. Brighton e Nottingham Forest e Manchester City e Arsenal. Admito que depois do jogo, estou gravando aqui há 30 minutos, 20 minutos depois do fim da partida entre Manchester City e Arsenal, admito que eu estava ansioso, pois aconteceu muitas coisas, já estava pensando aqui quais informações trazer para vocês, mas aconteceu muitas e muitas coisas e eu vou começar, obviamente, pelo clássico, porque tem muito destaque para fazer. Mas antes, eu vou fazer aqui algumas observações. No vídeo anterior que eu havia feito, trouxe algumas informações, só que elas estavam um pouco equivocadas. Eu disse que o Declan Rice tinha sido expulso, né, no jogo contra o Brighton. Essa informação é válida, mas eu não me atentei a um detalhe. Ele acabou sendo expulso com o 2º cartão amarelo. Então, quando o atleta na Premier League é expulso com 2 cartões amarelos, ele não pega 3 jogos de gancho. Esse gancho que os atletas na Premier League só pegam de 3 jogos é quando levam um cartão vermelho direto. Então, o caso do Declan Rice, ele acabou levando 2 cartões e aí ele acabou sendo expulso naquele jogo lá contra o Brighton. Então, ele não pegou o gancho de 3 jogos. Espero que isso tenha ficado claro. E no início desse vídeo de hoje, eu falo do Nicolas Jackson, atacante do Chelsea, que eu falei que ele estava na vice-liderança da artilharia da Premier League, mas o Luiz Dias acabou fazendo 2 gols, e aí o Luiz Dias é o vice-artilheiro. Já vou falar sobre o Haaland, mas o Nicolas Jackson está com 4 gols nessa edição da Premier League, assim como outros jogadores, e ele está ali na 3ª posição de líderes de gols na Premier League. E a última informação, ontem também tinha dito que se o Manchester City e o Arsenal tivessem empatado, o Liverpool ia continuar com a liderança. Mas não, com o empate, a equipe do Manchester City acaba ficando com a liderança com 13 pontos. Então a equipe do City segue na liderança da Premier League. E aí, já pegando o gancho sobre a equipe do Manchester City, com esse empate diante do Arsenal, que foi um jogaço, rapaziada, um jogaço. E assim, o que eu posso dizer para você, se você não assistiu esse jogo, assista, vale muito a pena, eu recomendo. Se você assistiu o VT, você vai ficar na apreensão como se tivesse sido ao vivo, porque foi um jogaço da preula, mano. Não vou falar palavrão não, vou me conter aqui. Bom, começando com o gol, né? O Manchester City abriu o placar aos 9 minutos com o Haaland, numa belíssima jogada do Savinho, que pegou a bola ali do lado direito, e aí o Calafiori estava se aproximando dele, ele já dominou a bola cortando, que ele pegou de costas, ele já pegou virando assim, e aí ele foi no meio do campo, e aí ele fez um lindo passe, meio que quebrando as linhas da equipe do Arsenal. A bola acabou passando no meio do Gabriel Magalhães e no meio do Saliba, e aí acabou sobrando nos pés do Haaland, que parecia um biquinho ou 3 dedos, sei lá como foi essa finalização. Foi muito linda a finalização também, mas ótima jogada do Savinho. E aí a equipe do Manchester City acabou abrindo o placar com Erling Haaland aos 9 minutos, e ele chegou ao 100º gol com a camisa do Manchester City em 105 jogos, algo impressionante. O Kun Agüero, por exemplo, acabou demorando chegar nesse número, eu acho que ele levou algo em torno de 300 e poucos jogos, e o Haaland já com 105 jogos, ele acaba chegando a essa marca incrível com a camisa do Manchester City. Falando rapidamente sobre o Savinho, pensei que no início da partida o Savinho ia deitar em cima do Calafiori, depois desse lance que ele fez, mas aí o Calafiori acabou conseguindo, nos combates que teve ali com o Savinho, se sair super bem. Então o Calafiori teve uma partida muito boa, ele acabou sendo substituído, como ele teve a lesão na data FIFA, ele acabou retornando no jogo de hoje, e aí ele acabou sendo substituído, mas ele teve uma partida impecável no meu ponto de vista, tanto é que ele acabou fazendo o gol de empate. Então, seguindo a ordem cronológica aqui dos fatos que aconteceu na partida, logo após o gol da equipe do Manchester City, aos 22 minutos, Calafiori acabou fazendo o gol. A equipe do Arsenal teve uma falta no meio de campo, e aí o árbitro, o Michael, agora me fugiu o sobrenome dele, Michael Oliver, ele acabou chamando os 2 capitães das 2 equipes, e aí ele conversou com os 2 atletas, e aí o Kyle Walker, ele estava lá conversando com o árbitro, e aí assim que o árbitro terminou de conversar com os 2 capitães das 2 equipes, ele apitou,
reiniciando a partida, né? Porque era uma falta para a equipe do Arsenal. E aí o Arsenal rapidamente já cobrou a falta, a bola foi nas costas do Kyle Walker e o Savinho, que usou esse cara na indecisão ali de quem ia fazer a marcação. O Gabriel Martinelli acabou fazendo a jogada, cortando para o meio, veio o Calafiori, ele tocou, o Calafiori numa linda finalização acabou fazendo o gol de empate para a equipe do Arsenal. E aí eu acredito que uma das polêmicas dessa semana vai ser a arbitragem, vai ser a arbitragem do Marco Oliver, porque teve algumas brechas ali que acredito que vai render pano para manga. Mas foi um belíssimo gol, assim, tem essa pequena polêmica, né, em relação a isso, que ele acabou chamando os dois capitães, mas o Arsenal estava muito atento nessa partida, tanto é que se o árbitro liberou a cobrança da falta, o Arsenal não tem nada a ver com isso, quem liberou foi o árbitro, então o Arsenal não fez nada de errado e acabou fazendo o gol de empate no belíssimo gol do Calafiori, como eu já bem detalhei para vocês. E aí, o segundo gol do Arsenal acabou saindo ainda no primeiro tempo, já nos acréscimos. Gabriel Magalhães, antes dele fazer o gol, teve um lance que ele já havia, no lance de escanteio, ele já havia ido em direção à bola, quase fez o gol. E aí, nos acréscimos, o Gabriel Magalhães acabou fazendo o gol de cabeça, colocando o Arsenal à frente do placar. E o Arsenal estava indo muito bem, e aí o árbitro tinha dado 6 minutos de acréscimo, e aí depois do gol do Gabriel Magalhães, o Manchester City estava indo para o ataque, teve um lance que a bola estava no alto, o Leandro Trossard acabou esbarrando com o Bernardo Silva, que eu acredito que tenha sido falta mesmo, mas na minha opinião, na minha humilde opinião, não era para cartão, mas segundo... Na transmissão da ESPN, a Renata Ruel e o Mauro Marra trouxeram mais algumas informações que aí fez com que eu pudesse entender. E seguindo as informações também que eles estavam passando, pelo que eu entendi, para eles não era lance para cartão em relação ao lance do Trossard com o Bernardo Silva. E aí, se você tiver curiosidade, dá uma puxada no YouTube, porque eu acredito que vai ter esse lance. Mas... logo após que o Leandro Trossard tenha trombada com o Bernardo Silva, que era um lance de falta, ele vai lá e chuta a bola. E a recomendação na Premier League é, quando o atleta ele chuta a bola para retardar a partida, isso significa cartão amarelo. E, ao que parece, o Leandro Trossard acabou levando o segundo cartão amarelo na partida. Ele já estava com amarelo, acabou levando o segundo cartão amarelo e prejudicou a equipe do Arsenal, que finalizou o primeiro tempo com um jogador a menos. Assim que ele foi expulso, teve mais um lance, que não houve nada demais, mas aí o Trossard acabou sendo expulso. E aí no retorno, para o segundo tempo, o Mikel Arteta acabou tirando o Bukayo Saka e colocando Ben White, que não iniciou essa partida como titular, e aí foi pressão total para a equipe do Manchester City em cima do Arsenal. E aí o dado interessante o Arsenal do início do segundo tempo até o fim, só trazendo um prognóstico para vocês, teve que se defender do início ao fim no segundo tempo. Teve um dado momento, quando a transmissão traz a porcentagem de posse de bola das equipes, o Manchester City estava com 91 e a equipe do Arsenal estava com 9. Então eles só estavam jogando mesmo pelo contra-ataque. Assim, o Arsenal à frente do placar, jogando fora de casa com um jogador a menos, na minha opinião, o Arsenal não fez nada de errado. São circunstâncias da partida, tanto é que a equipe do Manchester City conseguiu fazer o último gol já no fim da partida. Acredito eu que tenha sido no último lance, pois depois teve muita confusão. Mas, ainda falando sobre o início do segundo tempo, a equipe do Manchester City fazendo diversas trocas de passe, tentando criar diversas chances. E se a gente estava questionando na temporada passada, você torcedor, pessoas da imprensa, até mesmo eu, junto com os meus amigos que fazem a live aqui comigo, se a gente estava questionando por que a equipe do Arsenal trouxe o Raya para o gol e tirou o Ramsdale, eu acho que a explicação ficou muito válida, porque além dele jogar muito bem com os pés, ele está fazendo uma temporada já incrível, é um início de temporada já incrível pro Raya, que já jogou muito a temporada passada, mas essa temporada ele já tá jogando bastante também. Teve 5 ou 3 oportunidades bem claras assim para a equipe do Manchester City, que ele fez ótimas defesas. Eu sei que o destaque tem que ser para essa partida de hoje, mas no meio de semana, na quinta-feira, teve o jogo também pela Liga dos Campeões, no confronto contra a equipe da Atalanta. O Raya defendeu um pênalti e teve um rebote, ele acabou defendendo também, então só mostra o quanto esse jogador está jogando muito bem, esse goleiro, melhor dizendo. Então a equipe do Arsenal está muito bem servida. E outra coisa que eu acho muito interessante da equipe do Arsenal é que todos os jogadores
eles estão na mesma página. A entrega é gigante. Eu nunca vi o Kai Havertz jogando da forma que jogou hoje defensivamente, se doando mesmo. Então a equipe do Arsenal fez uma partida, na minha opinião, impecável, e até mesmo o Timber, que jogou na lateral direita hoje, fez uma partida sensacional. E aí, trazendo mais uma vez os destaques da equipe do Manchester City. O Manchester City atacando em blocos, atacando todo instante, não dando liberdade para da equipe do Arsenal, não dando respiro, sufocando eles totalmente. Tanto é que o Arsenal se defendia com duas linhas, uma de 5 e a outra de 4. Então a linha de 4, que estava mais à frente, ficava Declan Rice, Partey, Gabriel Martinelli e Kai Havertz, e aí vinha a linha de 5 com Calafiori, Gabriel Magalhães, Saliba, White e o Timber. Então a equipe do Arsenal conseguiu, a todo instante que o Manchester City tentava entrar na área, ou quando entrava na área, a equipe do Arsenal dava o chutão para frente, dava o bicão, e o Arsenal estava jogando com o que podia, porque estava com um jogador a menos. Mas o Manchester City valente, todo instante indo para cima. Tanto é que houve alterações, o Doku acabou saindo, entrou o Grealish, entrou o John Stones, o Savinho também foi substituído nessa partida. No segundo tempo, o Pep Guardiola jogou ele para jogar do lado esquerdo, e aí o Bernardo Silva ficou lá do lado esquerdo e o Savinho ficou do lado direito, e aí ele acabou fazendo a alteração, entrou o Jack Grealish, e aí a equipe do Manchester City conseguiu fazer o gol de empate já nos acréscimos, como eu bem disse, com o John Stones, e conseguiu fazer o gol que colocou a equipe do Manchester City na liderança novamente da Premier League. Mas foi sensacional esse jogo, foi sensacional mesmo. Eu tô buscando aqui outras coisas para trazer para vocês, mas foi um jogaço. Assim como na temporada passada, Gabriel Magalhães e Haaland acabaram se estranhando nessa partida. O Gabriel Magalhães fez uma partida gigantesca, excelente, mas no fim da partida teve essa pequena confusão aí, os dois não estavam se bicando muito. O Gabriel Jesus também acabou meio que batendo boca ali com o Haaland, então ficou um clima meio tenso, mas foi um jogaço, gente, foi um jogaço mesmo. A equipe do Manchester City se mostrou muito valente, e na minha opinião assim também, não teve uma equipe que jogou mais ou jogou menos. Se a equipe do Arsenal saísse vencedora, ela ia estar com total mérito, porque fez o resultado no primeiro tempo, quando estava 11 contra 11, e aí no segundo tempo, como mudou as circunstâncias para a equipe do Arsenal, eles tiveram que mudar totalmente a sua estratégia. E aí o Manchester City, nada a ver com isso, tinha que fazer o quê? Atacar. Então eles atacaram, estava jogando dentro de casa, e as duas equipes jogaram super bem. Eu esqueci de trazer também um detalhe, que foi a lesão do Rodri. Assim, logo no início da partida, assim que a bola tocou, o Kai Havertz acabou saindo correndo lá, né, movimento natural de início de jogo, e aí ele acabou se trombando com o Rodri. Aí o Rodri sentiu dores no rosto, e ele ficou no chão uns 2 minutos. Depois teve um lance de escanteio também no primeiro tempo. A equipe do Manchester City ia cobrar escanteio, o Rodri estava se deslocando, o Partey estava na marcação dele, e aí ele acabou sentindo o joelho. Pelo que eu vi, não teve contato assim do Thomas Partey, mas ele acabou pisando e acabou sentindo muito o joelho. Eu espero que não seja nada grave, ele acabou conseguindo sair do campo caminhando mesmo, mas a primeira cena que ele estava sentindo muita dor, se mexendo bastante assim no chão. Foi uma cena muito preocupante, os jogadores pediram auxílio médico também, e aí depois ele acabou saindo em pé, conseguiu caminhar, mas eu espero que não seja uma lesão de ligamento. Na transmissão da ESPN falaram que pelo fato de ele estar saindo caminhando não é tão preocupante, mas eu me recordo também o Paulinho, quando acabou se machucando nesse retorno do Corinthians dele, ele acabou saindo também caminhando, mas aí depois foi detectado uma lesão de ligamento, mas eu espero que não seja, e eu falo isso com propriedade porque eu fiz essa cirurgia esse ano e estou me recuperando, então que não seja nada demais, porque o Rodri, além de jogar muita bola, tá no início de temporada também, então é uma lesão que eu não desejo para ninguém. Mas é isso, rapaziada, eu acho que o que eu posso trazer para vocês sobre o jogo é isso, e se você tiver a oportunidade de assistir o VT, tiver curiosidade, assista, porque foi um jogaço. Nessa rodada também nós tínhamos 5 equipes que estavam invictas, né? A equipe do Newcastle, a equipe do Manchester City, a equipe do Arsenal, o Brighton e a equipe do Nottingham Forest.
O Newcastle, como nós já destacamos ontem, acabou perdendo, e a equipe do Manchester City e o Arsenal empataram a partida em 2-2, e agora mais uma vez, Brighton e Nottingham Forest acabaram empatando. Então são essas 4 equipes que estão com invencibilidade agora na Premier League. A equipe do City tinha 100%, né? Tinha só vitórias, agora vai contar com um empate. E a equipe do Nottingham Forest e Brighton estão também nessa invencibilidade na competição. Esse jogo eu acabei não conseguindo acompanhar, mas eu acabei vendo os melhores momentos e foi um jogo eletrizante, foi um jogo muito laicar. Admito também que a equipe do Nottingham Forest vem fazendo uma temporada de muitas surpresas. Acredito que muitas pessoas não esperavam que o Forest pudesse surpreender tantas pessoas assim. Tá fazendo um bom início de temporada, vem jogando bem, muito bem assim também. Não é só fazendo um bom início de temporada, tá fazendo um início bom e tá jogando bem. Essa é a questão. Na temporada passada era uma equipe que jogava um futebol, desculpa dizer isso, mas era um futebol até feio e prognóstico assim de um time muito fechado. Agora é uma equipe que joga pra frente, que é valente também, que busca fazer contra-ataques, transições rápidas também. Então a equipe do Nottingham Forest vem melhorando bastante e não é à toa que conseguiu um ótimo resultado jogando fora de casa. Então, só para recapitular também, no último fim de semana teve o jogo contra a equipe do Liverpool, eles venceram em Anfield e agora na casa do Brighton eles conseguem arrancar um empate. O Brighton na sua casa é muito forte e o Brighton, já com o segundo jogo consecutivo, fica apenas um empate mais uma vez. Então, trazendo os destaques aqui, o Chris Wood acabou abrindo o placar em uma cobrança de pênalti aos 13 minutos. O Hudson-Odoi acabou sofrendo esse pênalti. E aí o gol de empate da equipe do Brighton acabou saindo aos 42 minutos. Se eu for pronunciar o nome do glorioso jogador aqui, eu vou me complicar, então eu só vou falar o primeiro, que é o Jack, aos 42 minutos. E aí o Welbeck acabou fazendo um gol de falta, cobrando ali no contrapé do goleiro aos 45 minutos. E o Sosa, aos 70 minutos, acabou fazendo o gol de empate. E aí o Nottingham Forest, eu acredito que esse lance, se você for ver nos melhores momentos também, é esse lance que, o último lance da equipe do Forest, o Sosa acaba puxando um contra-ataque, aí o Hudson-Odoi tá acompanhando e tem 2 jogadores também ali da zaga do Brighton acompanhando. Ele acaba tocando pro Hudson-Odoi, mas o toque sai muito forte. Se ele tivesse tocado um pouquinho certo, acredito que a equipe do Nottingham Forest poderia fazer o 3º gol, mas eu reforço, eu acredito que o lance estava em impedimento, mas a equipe do Nottingham Forest consegue buscar um empate milagroso diante da equipe do Brighton. E teve um lance que foi muito polêmico também, foi o lance do Gibbs White. Ele acabou dando um carrinho no João Pedro e ele saiu muito bravo mesmo, porque quando você vê no replay assim, com o replay mais um pouquinho devagar, me fugiu a palavra agora, não mostra que foi tão assim na perna do João Pedro, mostra que houve contato na perna do João Pedro e é um lance muito perigoso. Não tô falando que eu concordo ou não, se foi ou não violento, tem um contato tanto na bola quanto no tornozelo do João Pedro. Acredito que se tivesse um impacto maior poderia ser até grave, mas ele acabou sendo expulso e aí ele acabou saindo muito bravo, o Gibbs White, e o técnico também do Brighton acabou sendo expulso. Mas é isso, rapaziada, espero que vocês gostem desse vídeo, espero que eu tenha conseguido trazer todas as informações e tenha conseguido também deixar um pouco da minha opinião sobre essa quantidade absurda de jogos que aconteceu nesse fim de semana. Fechou? Tamo junto, muito obrigado, e se você puder compartilhar esse vídeo com seu colega, puder se inscrever no nosso canal, eu agradeço muito. E é só o início, rapaziada. Já aconteceu muita coisa na Premier League, mas são apenas 5 rodadas e semana que vem nós teremos clássico outra vez. Nós teremos o clássico Tottenham e Manchester United. Então semana que vem promete muito. Manchester City enfrentando a equipe do Newcastle. Então a rodada da semana que vem da Premier League promete demais. Fechou? É nóis, muito obrigado.